aqui é Paula Martino do Carne e Consciência e esse não era exatamente o tipo de vídeo que eu gostaria de estar gravando hoje. Mas com os acontecimentos dos últimos tempos, eu me sinto na obrigação de vir aqui para consertar uma grande cagada que estão fazendo por aí. As mídias, no geral, elas são facas de dois gumes. Elas tanto podem ser usadas para o bem como para o mal. Para a informação como para a desinformação, para a prestação de serviços que trarão benefícios para a comunidade como um todo, mas também podem ser fonte de desserviço. A grande verdade é que as pessoas atrás da tela ou com o microfone na mão se sentem acima do bem e do mal, da verdade e da mentira. Pregam fatos, mas muitas vezes não possuem argumentos. Por que é que eu tô falando disso tudo aqui? Eu recebi, na noite anterior, ontem, um vídeo com um trecho do programa Papo de Segunda, apresentado pelo Fábio Porchat, pelo Emicida, pelo João Vicente, pelo Francisco Bosco, onde eles entrevistavam a Bela Gil. Eu assisti o vídeo e fiquei esperando o momento em que eles justificariam, com fatos técnicos e científicos, todos os comentários relacionados à produção e ao consumo de alimentos de uma forma geral. Mas esse momento não aconteceu. Eles simplesmente praticaram a tal chamada verborreia. E para realmente informar com fatos e dados o volume de incoerência que eles lançaram em menos de 5 minutos de conversa fiada, eu vou precisar de um pouco mais do seu tempo. Então eu vou pedir para que você seja um pouco mais paciente, escute tudo que eu tenho para te falar, para que você não seja aí mais um Frankenstein que sofreu uma lavagem cerebral. Combinado? Bom, vamos começar. Eu anotei aqui algumas principais passagens do vídeo e aí eu vou comentando. Eles começaram dizendo assim: esse bando de agrotóxico, de veneno. Bom, há algumas semanas o governo aprovou o registro de mais de 51 agrotóxicos e desses 44 são genéricos, ou seja, possuem o mesmo princípio ativo daqueles que já são utilizados. Com o fato de que quando mais uma empresa começa a produzir esse tipo de produto, os custos acabam ficando menores, geram uma economia para o produtor rural e, consequentemente, a produção de alimentos acaba ficando mais barata também, com a utilização dessa tecnologia mais barata. A liberação dos outros 7 novos foi aprovada por diversos órgãos, inclusive órgãos ambientais e órgãos relacionados à segurança dos alimentos. E assim, o que eu quero dizer sobre isso é que é impossível a produção de alimentos em larga escala sem o controle de praga nas lavouras. Ou todo mundo vai aí ter no quintal de casa um espaço para plantar suas próprias hortaliças e criar suas galinhas. Bom, continuando, eles disseram ainda: essa multidão de boi, tem mais boi que gente, foi alimentado com soja, então desmatou mais um outro pedaço para plantar a tal da soja. Bom, vamos por partes. O Brasil possui mais de 214 milhões de cabeças e somos mais de 209 milhões de brasileiros. Bom, até aí o Fábio Porchat não disse mentira nenhuma, de certa forma. Realmente existem um pouco mais de bois do que gente no Brasil. Mas quanto é que de fato o agronegócio ocupa do Brasil todo? De acordo com os estudos da Embrapa Territorial, 66,3% do território brasileiro é dedicado à preservação e biodiversidade. Desses, 37,1% são de áreas legalmente atribuídas, unidades de conservação, áreas indígenas, assentamentos, quilombolas, áreas militares. 3,6% são de áreas devolutas, rios e etc. E 25,6% são áreas de preservação permanente. Você sabe o que é uma área de preservação permanente? Ou não sabe? Bom, a área de preservação permanente, conforme definida pela Lei 12.651, é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar bem-estar das populações humanas. E aí, você sabe quem são os responsáveis por manter essas APPs?
Pois é, são os produtores rurais. Eles mesmos, os produtores rurais, que eles tanto demonizam, preservam mais de 50% da área dos imóveis rurais do seu próprio patrimônio. Essa parcela dos imóveis rurais representam mais de 3 trilhões de reais e custam para os produtores rurais, para a manutenção e preservação, mais de 20 bilhões de reais por ano. Toda essa área de APP mantida pelos produtores rurais representam 25,6% do território nacional. Bom, mas e quanto à soja que disseram? Mais uma vez vamos ter que contar uma novidade que parece que eles vivem em outro país. 95% de toda a produção de carne bovina do Brasil é produzida a pasto. Desse pasto utilizado para a produção de carne, 8% é pasto nativo natural e 13% é pasto plantado. Ah, mas então a pecuária usa os recursos naturais para a produção de carne? Mas é óbvio que utilizamos. Não só utilizamos, como recuperamos. Em 1990, eram 210 milhões de hectares para produzir 140 milhões de cabeças de gado. Hoje, são 170 milhões de hectares para produzir 214 milhões de cabeças. Reduzimos as áreas de pastagem, recuperando as pastagens, aumentando a produção de alimentos em um espaço muito menor. Ah, eu não falei da soja, né? Vocês sabiam que praticamente todo produto industrializado voltado para a nutrição humana possui algum derivado de soja em sua composição? De toda a soja produzida no Brasil, mais de 60% é utilizada para alimentação humana, grande parte é exportada para países asiáticos que servem, na maioria, para a nutrição humana também e para a alimentação de aves e suínos. Ou seja, o boi produzido no Brasil consome o mínimo do mínimo da soja que é produzida, e sabe qual é a parte dessa soja que é utilizada para a alimentação dos bovinos? Praticamente nada. Os resíduos e a casca de soja que são utilizados para a nutrição de bovinos são subprodutos dessa indústria. Aí eles continuaram a conversa e disseram: e libera metano pra caramba, o peido do boi prejudica a camada de ozônio, o cocô do boi, 80% vai sendo levado e chega até os rios e mares. Gente, essa justificativa para demonizar a produção de carne e o consumo de carne já tá bem batida, vai. Inventa outra que essa não cola mais. É fato que do processo digestivo da produção de bovinos, a produção de gases, de toda essa emissão de gases, 4,2% são produzidos pelos bovinos realmente. Mas o que a gente tem que avaliar é que a gente não pode enxergar o bovino de uma forma isolada. O animal faz parte de um sistema, eles vivem nas pastagens, e as pastagens têm papel fundamental na remoção de carbono da atmosfera. Ou seja, a pastagem onde os bovinos vivem não só removem carbono da atmosfera, que é emitido pelo próprio animal, mas também promove um saldo positivo nessa emissão, que é consequência de outras fontes de emissão, como transportes e energia que ninguém quer deixar de usar. Mas a conversa não parou por aí e continuou com a utilização de água. E aí eles disseram: essa questão da carne, teve um racionamento grande em São Paulo por causa da plantação de soja no Cerrado. Você comendo um bife, você vai estar afetando o abastecimento de água da sua cidade. Bom, mais uma balela. Dizem por aí que para produzir 1 quilo de carne é necessário 15 mil litros de água. É interessante que as pessoas aceitam essas informações como sendo verdades absolutas sem se questionar de onde foi tirado esse valor. Nestes trabalhos que sugestionam o volume de água para a produção de carne, foi utilizado o volume de água proveniente das chuvas que caem nos pastos, onde os bovinos estão vivendo. E como assim vamos considerar a água da chuva para a produção de carne, exagerando uma informação que não é verdadeira? É a mesma coisa que a companhia de água, de abastecimento de água da sua cidade, cobrasse de você a água da chuva que caiu no seu quintal e acabou lavando o seu quintal. Como assim? Não faz sentido. A verdade é que 94% desses 15 mil litros de água que é utilizado para a produção de carne são provenientes da chuva. E aí é só você lembrar aquilo que você aprendeu lá no primário sobre o ciclo de água. A água cai no sol, retorna para a atmosfera como vapor de água, vira chuva novamente. Assim, falando de maneira bem simplificada, eu tenho certeza que você lembra disso.
Aí depois eles falaram de economia. Esse modelo vai colapsar. Se o dinheiro é do interesse, tá no bolso de poucos, à custa da vida de muitos, esse modelo não tá funcionando. Como assim não tá funcionando? Eles são economistas agora? Nós vamos continuar dizendo: o agronegócio brasileiro carrega esse país nas costas, sim senhora, dona Bela Gil. Só a pecuária de corte representa 8,7% do PIB nacional. O agronegócio emprega mais de 19 milhões de brasileiros. Cada país tem a sua habilidade econômica. Se com um pouco de terra que nós usamos do nosso território, sim, porque nós usamos pouco, Estados Unidos, que é o maior concorrente do Brasil na produção de alimentos, preserva apenas 20% do seu território, enquanto nós preservamos mais de 60%, nós conseguimos ser os maiores produtores mundiais de alimentos. Me fala, já que você aí do programa entende muito de economia, muito de agronegócio, muito de saúde humana, o que a gente faria? Produção orgânica? A produção orgânica não abasteceria a cidade de São Paulo nem por uma semana. A gente faria turismo? Indústria de tecnologia? Me digam qual seria essa habilidade do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas muito provavelmente não. Mas da produção animal não se tira somente os alimentos. O batonzinho, o esmalte que a mulherada gosta de usar, a insulina dos diabéticos, a vacina BCG, fios cirúrgicos, vassoura, colágeno que o pessoal adora tomar, o whey protein. E para fechar ainda, falaram sobre saúde. E disseram: agora, se o interesse é saúde para as pessoas, o sistema tem que mudar. Quem come bem gasta menos com saúde. É verdade, mas é interessante frisar que desde a década de 70, quando passaram a demonizar a carne, justificando que causava câncer, que a gordura causava doenças cardíacas e etc., ao mesmo tempo, temos aí um volume gigantesco de pessoas que ainda passam fome nesse mundo, mas uma epidemia de obesidade, epidemia de diabetes, várias pessoas morrendo de câncer. Vocês têm mesmo certeza que a causa de todos esses males é a carne? Vocês já foram se informar que os estudos realizados na década de 70 não foram estudos randomizados e que foram comprados por indústrias interessadas? Bom, sabe por que nós precisamos tanto da pecuária, minha gente? Nós somos recicladores da natureza. O bovino produz proteínas comestíveis de alta qualidade a partir de fibras não digestíveis. Nós precisamos consumir mais animais para realmente atender nas necessidades nutricionais. Se a gente tirasse a proteína animal da nossa dieta, para a gente conseguir atender todas as exigências nutricionais, a gente precisaria comer 85% a mais de grãos. Além disso, não existe outra fonte de 11 nutrientes essenciais para a sobrevivência saudável da espécie humana, que possamos retirar exclusivamente dos alimentos vegetais, somente com os alimentos e isso só é feito somente com os alimentos de produto de origem animal. Isso sim é preservar a saúde das pessoas. No mais, eu quero fechar aqui com um raciocínio meio que óbvio, mas que é pouco compreendido e pouco explicado. E esse raciocínio é do Dr. Evaristo de Miranda da Embrapa, que ele fala sobre a diferença entre pensar e refletir. Ele fala assim, que pensar, todo mundo pensa. Existe um pensamento aí que ronda o agronegócio por parte da mídia, dos famosos, dos blogueiros, enfim. Mas refletir, de fato, poucos fazem. Ele diz ainda que refletir é incomodar os pensamentos. Então, minha gente, vamos incomodar os pensamentos? Vamos ouvir os dois lados? Vamos embasar o nosso discurso como cidadãos responsáveis que estão aí em uma rede nacional com o papel de informar a população? Por favor?